Salve galera, tranquilo? O filme começa com uma troca tensa pelo rádio militar, enquanto os soldados relatam freneticamente um ataque inesperado por criaturas enigmáticas ao redor do mundo. Essa história se chama Elevation, de 2024. Apesar dos seus esforços, o exército é rapidamente derrotado. 3 anos depois, os remanescentes da humanidade encontraram refúgio nas montanhas, já que os monstros não conseguem subir acima de 8.000 pés de altitude. Nas montanhas rochosas do Colorado, uma pequena cidade abriga um grupo de sobreviventes. Entre eles está Hunter, um garoto que se aventura abaixo da linha segura de altitude para poder usar binóculos e observar um assentamento vizinho em uma montanha distante. No caminho de volta, ele percebe uma luz vermelha brilhante o seguindo. Um monstro captou seu cheiro. Hunter corre e sobe em direção à linha de altitude claramente marcada. Quando a criatura está quase o alcançando, ele cruza o limite, e o monstro interrompe a perseguição. Em casa, Hunter conta o ocorrido ao pai, Will. Furioso, Will o repreende por arriscar a vida e o lembra de que seus pulmões são fracos, e que poderia ter falhado durante a fuga e morrido. Mais tarde, Will sai para caçar com Kate, uma amiga da sua falecida esposa, Tara. Ele explica que Hunter frequentemente vai abaixo do limite para poder observar outra comunidade. Kate simpatiza, entendendo que Hunter sente falta de ter amigos da sua idade e de alguém para brincar. Will, no entanto, acrescenta que não é sobre solidão. O local que Hunter visita é onde ele viu sua mãe pela última vez. Enquanto rastreiam um cervo, Will e Kate conseguem abater a presa e começam a voltar com a carne. No caminho, notam a vizinha Nina experimentando munições perfurantes. Ela testa um pedaço de pele quase indestrutível de um dos monstros. Antes do apocalipse, Nina era uma brilhante cientista dedicada ao seu trabalho. Agora, ela sonha em descobrir uma forma de matar as criaturas. Naquela noite, Will escuta o alarme da máquina de inalação usada por Hunter. Ele rapidamente troca os filtros para que o filho consiga respirar normalmente. Nascido prematuro, Hunter tem pulmões subdesenvolvidos que podem falhar a qualquer momento. Percebendo que o estoque de filtros está perigosamente baixo, Will decide arriscar uma viagem mortal às terras baixas, especificamente para Boulder, onde acredita que o hospital ainda pode ter suprimentos. No dia seguinte, Will passa um tempo com Hunter, ensinando-o a proteger as plantações de batata do frio e a pescar corretamente. É aniversário de Hunter, então Will vai até uma loja da cidade e compra o último pacote de macarrão com queijo, o prato favorito do filho, para fazer um jantar especial. Enquanto comem, Hunter lamenta a falta de interação social e pergunta por que não usam o rádio para se comunicar com outras pessoas. Will explica que a eletricidade mal é suficiente para alimentar a máquina de Hunter, e que eles se comunicam com outros abrigos usando bandeiras. Após o jantar, Kate passa pela casa com algumas cervejas. Sentados na varanda, ela e Will relembram suas vidas despreocupadas antes do apocalipse, enquanto observam os últimos experimentos de Nina. Mais tarde, naquela noite, Hunter sofre outro ataque respiratório, forçando Will a usar uma seringa de emergência com remédios, já que os filtros da máquina simplesmente acabaram. Percebendo que está sem tempo, Will vai até a casa de Nina no meio da noite. Na conversa, descobrimos que Nina já foi aos laboratórios de Boulder buscar produtos químicos e equipamentos para sua pesquisa em armas contra os monstros. Foi nessa viagem que Tara, a esposa de Will, acabou falecendo. Will guarda um profundo ressentimento por Nina, culpando-a por levar Tara à morte. No entanto, como Nina é a única que já retornou viva de uma expedição como essa, Will pede que ela o acompanhe até o hospital. Nina se recusa, chamando a ideia de pura loucura, pois as criaturas os dilacerariam por completo. Will insiste, apontando que ela não tem mais nada a perder. Ele sai confiante de que ela eventualmente vai concordar. Após a partida de Will, Nina começa a fabricar uma bússola especial, atormentada por flashbacks da sua última expedição, quando testemunhou os monstros massacrarem seus amigos, incluindo Tara. Então, ela finalmente decide aceitar a missão. Will pede a uma mulher local que cuide de Hunter por 5 dias enquanto parte em busca dos filtros. Na manhã seguinte, Will se prepara no arsenal da cidade, carregando armas para a jornada. Kate o encontra lá e o confronta por ter saído sem dizer nada.
Fica claro que ela tem sentimentos por ele. Determinada, Kate pega uma arma e insiste em se juntar à expedição. Lá fora, Nina já está esperando. Ela avisa Kate que os monstros nas terras baixas não são nada como os do topo da montanha, eles destroem pessoas sem esforço, e balas não os afetam. A única maneira de pará-los por alguns segundos é atirando diretamente no rosto. Antes de partir, Will diz a Hunter que voltará em 5 dias. Hunter o lembra, amargamente, de que essas foram exatamente as últimas palavras de sua mãe antes da viagem fatal com Nina. O grupo segue por uma rota planejada para minimizar o tempo abaixo da altitude segura. Para economizar tempo, pretendem usar um teleférico para atravessar rapidamente as terras baixas. Ao longo do caminho, as tensões aumentam entre Nina e Kate, que claramente não gostam uma da outra. Frustrado com a atitude de Nina, Will derruba uma garrafa de álcool da mão dela. Ao avistarem um comboio militar destruído, arruinado pelos monstros, eles decidem descer para vasculhar os Toyotas Land Cruisers abandonados e os restos dos soldados em busca de suprimentos. Enquanto descem pela trilha, Nina explica que sua bússola pode detectar monstros num raio de meia milha. O campo magnético deles é mais forte do que o de qualquer organismo vivo no planeta. Ela entrega uma bússola para Kate, encarregando-a de ficar de vigia enquanto Will procura equipamentos, e Nina desenterra uma peça de escama de monstro para pesquisas futuras. Enquanto procuram, Will encontra um lançador de granadas, mas admite que não sabe usá-lo. Eles se preparam para continuar a jornada, mas primeiro trocam palavras acaloradas. Nina acusa Kate de flertar com o marido da amiga falecida, enquanto Kate retruca dizendo que a morte de Tara é culpa de Nina. A discussão escala, e as duas trocam socos antes que o grupo possa seguir o caminho. Pelo caminho, encontram uma grande manada de cavalos selvagens, um sinal de que a natureza está prosperando na ausência dos humanos nas terras baixas. Eventualmente, chegam a uma antiga estação de esqui com um teleférico que os levará até a próxima montanha. Nina percebe um monstro na bússola, ele está muito perto, e a luz de aviso brilha na floresta atrás deles. Kate manda que corram para uma altitude mais alta, mas Nina avisa que não há tempo. Will concorda com Nina e corre para a sala de controle do teleférico para ligá-lo. Enquanto o monstro se aproxima, Kate dispara o lançador de granadas. A explosão desacelera a criatura por um momento, mas não a fere. Enquanto Kate e Nina assumem posições defensivas e atiram no monstro em avanço, Will consegue restaurar a energia e ligar o teleférico. Ele e Nina pulam em uma cadeira e começam a subir. Kate, agora em um ponto mais alto, sobe em um dos postes de suporte e salta em direção ao teleférico em movimento. Ela mal consegue se agarrar à borda da cadeira. Will tenta puxá-la pelos braços, e nesse momento o monstro atinge o cabo com um tentáculo. O impacto sacode a cadeira violentamente, fazendo os três caírem no chão. Felizmente, a queda não é muito alta. Levantando-se rapidamente, eles correm em direção à linha de altitude segura. Eles chegam ao limite no momento em que o monstro para na divisa, sendo incapaz de segui-los. Naquela noite, o grupo se abriga em uma das casas da estação de esqui, compartilhando uma garrafa de uísque. Antes de dormir, Nina explica como o ataque inicial das criaturas foi tão rápido e avassalador que a humanidade não teve nem chance de identificar suas fraquezas. A civilização entrou em colapso em poucos dias. Ela revela que os monstros só atacam humanos, ignorando completamente os animais, o que desafia a ideia de que são predadores caçando comida. Eles não consomem suas vítimas, apenas exterminam humanos, o que aumenta o mistério. Além disso, ninguém jamais viu os monstros dormirem. Nina acha muito estranho que os monstros sejam estritamente limitados pela altitude, incapazes de subir acima de um certo nível. Antes de dormir, Will reflete sobre uma conversa que teve com Tara antes da sua viagem fatal a Boulder com Nina. Ele tentou dissuadi-la, acusando Nina de ser movida por um desejo egoísta, de querer imortalizar seu nome como a primeira a matar um monstro. Ele argumentou que Nina, por não ter uma família, não compreendia o valor da vida e estava disposta a levar qualquer um à morte para alcançar seu objetivo. No dia seguinte, o trio chega à entrada de uma mina que atravessa a montanha e sai do outro lado. Nina fica chocada e furiosa por Will não ter avisado sobre essa rota. A saída estava acima da zona segura, mas o meio do túnel descia abaixo dela,
com vários ramais que iam ainda mais fundo. Como os monstros emergem do subsolo e se movimentam sem esforço, essa rota os coloca em desvantagem significativa. Para piorar, a bússola deles não funciona direito dentro da montanha. Apesar dos riscos, eles colocam capacetes com lanternas e se aventuram mais profundamente na mina. Ao chegarem ao final do túnel, descobrem que a saída está trancada. Sem outra opção, descem uma escada para um túnel inferior em busca de uma saída alternativa. Em um dos corredores abaixo, cobrem as luzes das lanternas com as mãos e conseguem avistar um leve brilho vermelho. Começam a correr. Kate dispara uma granada na entrada, esperando bloqueá-la com os destroços, mas a explosão mal retarda a criatura. O grupo se espreme em um espaço estreito, desliga as lanternas e prende a respiração para evitar liberar dióxido de carbono. O monstro os procura, seus tentáculos e sensores sondam o ar. Quando a criatura se aproxima, Will acende um sinalizador, distraindo-o a tempo suficiente para o grupo rastejar mais fundo no túnel. Kate lidera o caminho, mas de repente se depara com outro monstro à espreita na escuridão. A criatura perfura com seus tentáculos e arrasta para as sombras. Will e Nina ficam devastados, mas incapazes de ajudar. Eles encontram outra escada e sobem para fora da mina, chegando a um local seguro. Lamentam brevemente pela Kate antes de seguirem em direção a uma casa de guarda florestal, onde planejam passar a noite. Na casa, Will encontra um pacote de macarrão com queijo, a refeição favorita de Hunter. Ele reflete sobre quantas vezes fez isso para o filho, que sempre pede. Enquanto se aquecem ao lado da lareira, Nina compartilha sua hipótese: as escamas dos monstros geram um campo eletromagnético. Se puder projetar uma bala que interrompa esse campo, isso pode fazer as criaturas explodirem. No entanto, ela precisa de produtos químicos e de um laboratório para testar sua teoria. Will rejeita a ideia como ridícula e expressa arrependimento por sua esposa ter morrido tentando ajudar Nina com suas teorias malucas. Na manhã seguinte, Will e Nina pegam uma caminhonete dos guardas e dirigem até a fronteira segura, onde fica a cidade e o hospital de que precisavam. Acelerando pela estrada, correm em direção ao hospital. Ao chegarem, avançam cautelosamente para dentro do prédio, procurando o depósito de suprimentos médicos. Subindo silenciosamente para os andares superiores, encontram a sala de armazenamento, mas as prateleiras estão vazias. Escutando um barulho suspeito no andar térreo, continuam. Eventualmente, Will descobre outro depósito com os filtros de que precisava. Ele enche sua mochila enquanto Nina observa nervosamente a presença de um monstro próximo na bússola. Ao tentarem sair, a criatura atravessa as paredes tentando alcançá-los. Correm para o próximo andar, mas um tentáculo rompe a parede e agarra Will. Nina ataca o tentáculo com um machado de incêndio, forçando-o a soltá-lo. Ativando o sistema de supressão de incêndio como cobertura, eles fogem pelo corredor e avistam uma sala cheia de tanques de oxigênio. Will tem um plano. Ordena que Nina corra enquanto ele prepara uma emboscada. Esperando até que o monstro ataque, ele dispara um tiro preciso em um dos tanques, desencadeando uma explosão. A criatura é jogada para fora do prédio, ficando imóvel do lado de fora. Insistindo em ir a um laboratório próximo, Nina convence Will de que eles precisam lutar. Ele relutantemente concorda, mas eles não percebem que o monstro começa a se mover novamente. No laboratório onde Nina trabalhava, ela se sente confiante enquanto experimenta produtos químicos, revestindo balas com diversos materiais e testando-os em pedaços de armaduras de monstros. Will explora a instalação e acaba encontrando o antigo escritório de Nina. Lá, encontra uma foto da família dela, o que o deixa chocado. Ele a confronta, dizendo que nunca soube que ela tinha filhos. Nina admite que os perdeu durante o ataque dos monstros, pois havia ido trabalhar naquele dia, mesmo sendo seu dia de folga. Ela confessa ser assombrada pela culpa de não ter morrido com eles. Os experimentos iniciais não trazem resultados. Frustrado, Will sugere que saiam dali, mas Nina insiste que ele deve seguir sem ela. Ela planeja continuar o trabalho e, se tiver sucesso, promete alcançar Will, que segue para sua caminhonete coberta de poeira no estacionamento há 3 anos. Will quer ajudar, mas Nina o incentiva a não se arriscar por ela. Essa é a responsabilidade dela. Além disso, Hunter precisa dos filtros,
e sem eles não vai sobreviver. Nina aperfeiçoa seu processo, usando o maçarico para ajudar a secar a cobertura das balas mais rapidamente. Quando a agulha da bússola para, sinalizando a aproximação de um monstro, Nina anota algumas baterias recarregáveis e decide incorporar cobalto, um material usado para criar potentes ímãs resistentes ao calor. Ela consegue fabricar e carregar sua primeira bala revestida de cobalto no momento em que um monstro invade o prédio. Ela mira e atira. Enquanto isso, Will acelera em direção à montanha na caminhonete, mas um pneu estoura, fazendo o veículo derrapar e bater em uma rocha antes de capotar. Will perde a consciência. Quando acorda, já estava quase anoitecendo, e escuta o rugido de um monstro próximo. Pegando sua mochila, ele sai correndo em direção a um terreno mais alto para ficar em segurança. O monstro o persegue implacavelmente pela área acidentada. Quando ele se aproxima da zona de segurança, outro monstro bloqueia seu caminho. Um terceiro se junta a eles, e as criaturas o cercam, deixando-o preso. Desesperado, Will dispara contra eles, mesmo sabendo que é uma batalha perdida. De repente, um dos monstros cai imóvel e explode em fragmentos flamejantes. No topo da colina, está Nina, triunfante, empunhando um rifle carregado com balas de cobalto. As balas causam um curto-circuito nos campos eletromagnéticos dos monstros, fazendo-os explodir. Nina derruba as criaturas restantes, revelando seus interiores robóticos. Os destroços indicam que eles não são seres orgânicos, mas máquinas, programadas para caçar humanos e evitar altitudes acima de 8.000 pés. Como são super avançadas, sua origem pode ser extraterrestre, ou talvez chinesa, brincadeira, uma piada. Will e Nina retornam à aldeia, onde Hunter recebe seu pai com um abraço emocionado. Nina levanta uma bandeira com o símbolo de Aliogar no mastro da aldeia, um sinal para outras colônias de que ela encontrou uma maneira de lutar contra os monstros. A boa notícia se espalha pelo rádio, e os moradores começam a fabricar balas de cobalto improvisadas usando materiais disponíveis. No memorial da aldeia, perto do rio, Nina e Will colocam uma bala esculpida com o nome de Kate, em homenagem ao seu sacrifício. Juntos, partem para cumprir o sonho de Kate, lutar contra os monstros. Uma equipe de voluntários armados com as novas armas desce as montanhas. A câmera faz um panorama sobre a paisagem em visão aérea, revelando flashes de explosões à distância, enquanto robôs são destruídos. A humanidade finalmente começa a lutar de volta. Com essa nota de esperança, o filme é finalizado. Ah, e uma coisinha, para os amantes de carros, eu sei que não era um Toyota Land Cruiser ali. Eu só queria ver quem aqui de fato entende de carro. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.